Galera do futsal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Vini Futsal. Hoje nós vamos falar de futsal feminino e vamos falar com uma figura muito importante para a modalidade atualmente, com grande experiência, não só aqui dentro do Brasil, mas também no exterior. A nossa convidada de hoje é a Kalê, pivô aqui do Unidep Pato Branco, futsal feminino. E a gente está muito feliz de estar recebendo ela. Kalê, seja muito bem-vinda, que a gente possa ter um bate-papo muito bacana aí, contando um pouco da sua história, contando um pouco de futsal feminino. Valeu, obrigado Vinícius pelo espaço, por você estar dando oportunidade para a gente poder estar falando pelo futsal feminino. Acho muito importante a gente ter essas portas abertas e feliz de você estar aqui em Pato para a gente poder estar batendo um papo. Show de bola. Galera, antes da gente começar o nosso bate-papo, queria falar com vocês, dos nossos apoiadores. Primeiro, vou deixar aqui em algum lugar na descrição o link das nossas camisetas, Nós, numa parceria com a Inove Uniformes, que é o nosso patrocinador aí, nós fizemos uma linha exclusiva de camisetas temáticas sobre futsal. Então aqui na descrição você vai encontrar todas as informações, fortaleça o nosso trabalho, material de excelente qualidade que representa um pouco da nossa paixão, beleza? Além disso, esse podcast tem o apoio também do mundo do futsal. O mundo do futsal é uma das empresas que mais apoiam o futsal mundial e também está apoiando a gente aqui nesse bate-papo. Então, em algum lugar da descrição também vai estar o link lá do site do Mundo Futsal, onde você pode adquirir qualquer produto utilizando o meu cupom, que é o cupom VINI10, beleza? Fortalece a gente aí que a gente está tentando fazer esse corre aí do futsal acontecer. Fechou? Kalê, para começar o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente aí, da sua trajetória, de onde você veio e como você começou no futsal, que acho que é muito bacana o pessoal saber disso. Sim, eu sou de Umuarama, sou aqui do Paraná, então é aquela velha história, Meu pai jogava e eu ia acompanhar ele e vi ele jogar e tudo. Meu pai jogava campo e tal e já nasceu aquela paixão ali, E comecei a jogar, acho que com 11, 12 anos, mas jogar na escola, sem compromisso, No meio dos meninos, como sempre, Na nossa modalidade não tem muita categoria de base naquela época. E comecei a jogar com os meninos e comecei a jogar por hobby só, por gostar. Aí começou aqueles convites escolares, Que no Paraná os jogos escolares é bem estruturado, bem bom. E comecei a jogar escolares e foi no convite, daí jogos de juventude, jogos abertos. E daí com 15 anos eu saí de casa e daí começou a história. E você sempre praticou futsal? Ou chegou a jogar Sim, campo? não. Eu joguei um campeonato paranense de campo. Fui convocado para a seleção brasileira, Para sub-20 na época. Fiquei 2 semanas de preparação na Granja Comari. Mas eu vi que não era isso que eu queria futsal por ser mais dinâmico e jogava de lateral no campo, então corria pra caramba, mas preferi o futsal que é bem mais dinâmico. Funções bem diferentes, assim, Sim. E você acha que daquela época lá tem algo que você trouxe pro futsal? Ou tinha algo do futsal que você conseguia levar lá pro campo, mesmo sendo posições assim, com funções Sim, eu diferentes? acho que mais a velocidade, Como eu jogava de lateral, na época, o treinador da seleção era, tipo, muito de apoio lateral, De apoio no fundo, fazer cruzamento e voltar para marcar. Então, tinha que correr bastante. Eu acho que um pouquinho do futsal eu levei pro campo. Uhum. E aí você disse, com 15 anos, então, você sai de casa. Sim. E aí como que foi? Você foi pra onde? Foi pro futsal já? Não Sim. foi? Fui pro futsal, fui pra Foz. Tive uma experiência de 6 meses em Foz. Acho que por ser muito nova, ou não sei, bateu aquela saudade de casa. E voltei pra Umuarama. E depois fui acho que em 16, 17 fui pra Campo Mourão. Aí fiquei alguns anos ali. Depois fui pra Londrina, joguei no Nopar na época. E aí depois vim para Cianorte, aí fiquei 7 anos em Cianorte, acho que ali que me abriu grandes portas, tanto fiz minha faculdade ali, profissionalmente, comecei uma carreira profissional ali e depois fui para fora. Uhum. E você se formou em quê? Você está falando aí que fez faculdade lá em Cianorte, Eu sou formada em Educação Física, bacharel. Legal, legal. E a gente estava conversando, num outro podcast que a gente gravou aqui, galera, com a Rafa, E a Rafa fala dessa importância, que as equipes de futsal têm para a formação acadêmica também, Sim. E aí, na época, você foi inicialmente para fazer a faculdade ou foi um convite do clube primeiro e depois surgiu a questão da faculdade? Na verdade, eu já tinha começado a faculdade em Londrina, Uhum. Aí, infelizmente, o time adulto de Londrina encerrou, só ficou com as categorias de base e eu fui para Cianorte. Mas eu sempre priorizei estudos, Porque, como eu digo,
para essas meninas hoje em dia, a gente, infelizmente, não vai ficar rico com a nossa modalidade. Isso é uma verdade absoluta. Então, o que a gente tira disso é a faculdade. E que bom que os clubes podem oferecer isso, né? Eu acho que eu estudei em colégio particular graças ao futsal, tive faculdade graças ao futsal. Então, tudo que o futsal me oportunizou em questão de estudo, eu procurei aproveitar. Comecei a fazer uma pós, infelizmente não terminei porque eu tive que ir para fora do país, mas tudo isso através do futsal. Então, naquela época foi um convite do clube, mas eu já... E aí, tem faculdade? Então, a primeira coisa que eu já perguntava. Então, acho que isso foi o mais importante e que eu consegui conciliar os dois, né? Então, acho que isso que as novas gerações, tanto feminino como masculino, têm que entender. Que eu acho que, apesar da gente fazer o que ama, mas a gente tem que pensar futuramente. Sim. E assim, pra galera que às vezes está começando a acompanhar o futsal, né? Que está acompanhando o nosso podcast aqui, é uma cultura do futsal, né? Essa parceria dos clubes com algumas faculdades, né? Sim. E é importante a gente valorizar isso, né? Porque, igual a gente está aqui em Pato Branco, né? O clube do futsal feminino é um clube que tem a ligação com a Unidep, né, que é a universidade da cidade. É importante a gente saber e valorizar isso, né? E para quem está chegando no futsal, entender que essa é uma possibilidade, né? É uma carreira relativamente curta, Sim, né? sim. É uma carreira de muitos percalços e a gente tem que já pensar lá na frente, né, nas Sim. possibilidades. Eu acho que em questão também de, como eu posso dizer, de classe social, digamos, de jogadores. Eu acho que a gente vê que tem muitos jogadores que vêm de uma classe social baixa, né? Então, você ter a oportunidade de ter uma bolsa na faculdade, eu acho que isso é extremamente importante. Acho que muitas famílias não conseguem. Particularmente, minha família era razoavelmente bem, mas eu acredito que minha mãe ia penar muito para poder pagar uma faculdade para mim, entende? Então, acho que isso eu acho que é o grande parceiro do futsal hoje. Óbvio que tem que ter salários e tudo mais, mas eu acho que faculdades entrar nesse meio é um ponto bem positivo. E favorece para o próprio projeto, né? O projeto de vocês, por exemplo, tem vários atletas que atuam dentro do projeto, né? Com as categorias de base. Sim, a gente é um time praticamente novo, né? Um sub-20, tem só algumas meninas mais velhas aí, e praticamente todas, a gente carrega o nome da faculdade, a gente tem categoria de base, eu acho que hoje Pato Branco é uma dos poucos times que tem muitas meninas em escolinhas, entende? Que é isso que falta no futsal feminino. Como eu disse, lá quando eu comecei não tinha isso, né? E hoje, aqui no Paraná, principalmente, a gente tem sub-13, sub-15, sub-17, então isso é importante. Então aqui a gente trabalha dentro das categorias de base e leva o nome da faculdade, então acho que isso é bem positivo também para a faculdade, entendeu? Para a visibilidade da faculdade. Não, com certeza. Uma coisa que assim, chamou atenção que você me falou, que eu queria saber de você, assim, né? Que você falou que no começo da sua carreira você jogava com os meninos, né? É algo muito comum, assim, né? Foi muito comum. Hoje esse paradigma, ele vem sendo quebrado, assim. Eu queria que você falasse, assim, né? Trouxesse algumas lembranças de como era essa época para você e quais os desafios, né? Porque a gente vivia numa sociedade, assim, que tinha um certo preconceito com quem jogava, né? Ou futebol, ou futsal. Como que foi naquele começo seu ali? E como que você foi vencendo esses desafios, assim? Preconceito eu tive muito, né? Mas eu acho que por eu jogar um pouquinho melhor que os meninos, eles conseguiam deixar eu jogar, mas, pô, muito assim, de quando ia jogar, de palavras de baixo calão, não preciso dizer aqui que todo mundo sabe. Mas eu tinha na minha cabeça que eu gostava e era por amor e não ligava muito para isso. Tive sempre o apoio da minha casa, tipo, meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos sempre me apoiaram. Então isso para mim não refletia muito, ficava chateada, óbvio, porque eu acho que isso impediu de muitas meninas jogarem. Hoje eu tenho muitas amigas quando eu vou para casa que falam, pô, parabéns, você continuou. Não continuei porque, era isso, era preconceito, meus pais não deixavam. Mas sempre teve, isso acho que ainda tem, infelizmente, vai ter. Mas sempre fui muito tranquila em questão disso. Eu ia lá e jogava contra o menino e, tipo, driblava ele, daí os meninos zoavam ele, enfim. Então, mais preconceito tive, muito, mas eu soube muito bem passar por isso tranquilamente. Não, isso é ótimo, porque assim, tô comentando esse assunto com você, né? Porque hoje eu vejo uma mudança, né? Ainda bem que vem ocorrendo essa mudança, né? Mais meninas interessadas, o processo ele se tornou mais natural, assim, né? Da inclusão de todos, né? Não só da mulher, que demorou para acontecer, mas que vem acontecendo. E isso é o que vai alavancar a modalidade. Sim. Vai fazer o futsal ser cada vez maior, assim, né? E aí, né, durante esse período, assim, né, eu acredito que chegou um momento para você que você falou assim, olha, eu tenho a possibilidade de me tornar um atleta disso. Sim.
quando que foi isso, né? Quantos anos você tinha mais ou menos, Sim. né? E quando você realmente entendeu, eu falei, não, vou me dedicar a isso. Sim. Como que foi esse processo, assim? Eu acho assim, quando eu saí de casa pela primeira vez com 15 anos, tipo, foi muito tipo, beleza, vou sair de casa, ok, vou pra Foz. Foz era gigante, né? Maior que o Marama. Uhum. Então, mas eu acho que eu não tinha muito isso de ser profissional. Era muito por, vou lá, ganhei uma bolsa no colégio particular, vou jogar e tal. Acho que quando eu tava em Campo Mourão, depois que eu vim de Foz para Campo Mourão, na época Londrina era o top do Brasil, entende? Londrina tinha sido campeão da Liga Nacional, Taça Brasil, enfim, de tudo. E eu tinha muito esse sonho de jogar em Londrina. Falei, cara, um dia eu quero jogar em Londrina. Porque eu vi as meninas, tipo, era estruturado e tudo, era o único time do Paraná estruturado. E daí, nesse que eu comecei, eu falei, não, realmente eu quero ser profissional, acho que eu quero levar a coisa a sério e me dedicar para isso. E daí eu consegui, fui convocado para uma seleção paranaense sub-20, na época eu tinha brasileiro de seleções. E foi em Londrina e tal, e aconteceu o convite de Londrina. Aí quando eu cheguei em Londrina, eu falei, realmente, a coisa aqui é profissional, e se eu quiser, na época eu tinha 18, acho, se eu quiser eu tenho que me estruturar para isso, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer várias coisas e para seguir nisso. E daí foi mais ou menos isso, tipo, 17, um pouco tarde, né, mas como eu disse na época, a gente no feminino, a gente não tinha muita coisa, né, muita coisa estruturada. E daí foi quando eu comecei a perceber que era isso que eu queria. Certo. E aí, a partir daí que realmente as possibilidades foram aparecendo, né? Sim. E daí, infelizmente, aconteceu isso do Londrina no adulto, né? Infelizmente, encerrar. E daí fui para Cianorte, daí com um pouquinho de bagagem do que eu tinha passado em Londrina, que na época era profissional total. A gente começou um projeto em Cianorte que foi muito legal e daí começou. Aí foi. E você foi para Cianorte em qual ano? Você lembra? 2013. 2013. Já teve... Não, antes. 2012, eu acho. 2012. Porque o projeto do Cianorte, ele foi um projeto... Ele ainda existe, né? Mas foi um projeto muito vitorioso, né? Sim. Na época a gente foi... que a gente começou a vencer mesmo Paranaense, essas coisas foi em 2013, aí a gente teve vários anos aí, né? A gente foi 4 vezes campeão paranaense na época que eu tava, né? E campeão da Copa Paraná, enfim, jogos universitários, né? Porque lá também a faculdade ajuda muito. E daí foi dando visibilidade. Daí quando eu saí, as meninas foram para Libertadores, ganharam, enfim. É um projeto que hoje, infelizmente, está passando por uns percalços, mas eu acredito que continua e com certeza ainda vai colher bons frutos. Não, sem dúvida. É um projeto muito grande, assim, né? Sim. Que tem uma importância muito grande dentro do futsal feminino, né? E aí, do Cianorte, que você saiu do Brasil? Sim, do Cianorte, né? Eu fui pra Itália. Pra galera que tá acompanhando a gente aí, tá conseguindo conhecer a Calê um pouco mais, né? A Calê tem uma passagem internacional muito marcante, assim, né? Ela vai contar pra gente, né? As temporadas, os locais onde ela passou. E começou na Itália, então. Sim, isso. Eu acho que 2018, 19, Fui pra Itália, mas, tipo... Se você falasse pra mim que ia ir pra fora, não, morria de medo, né? Falei, putz, do outro lado. Mas eu falei, não, acho que era a hora, eu já tinha me formado na faculdade, já tava tranquilo. Então, falei, acho que é a hora de eu sair. Eu fui pra lá, a experiência foi boa. Eu fui pra um time não de muita expressão, mas pro primeiro ano foi ok. E depois, no segundo ano, já fui pro outro time. Aí veio a pandemia. Aí, infelizmente, eu tive que voltar pro Brasil, mas já tinha contrato renovado com outro clube. Mas por causa de visto, algumas coisas, não deu certo. E daí eu entendi que não era para voltar. E daí eu acabei voltando pro Cianorte. Certo. Então, você foi pra Itália, passou por quais times? O Pelleterier, que é do sul da Itália. E o Royal Team La Media. E esse primeiro você realmente jogou, o outro foi pouco tempo. Na assim, verdade, né? foi o La Media primeiro e o Pelleterier segundo. Esse primeiro foi ok, e no segundo que veio a pandemia e tal. E daí eu tive que voltar pro Brasil. E como que foi, assim, desde o começo, quando você recebeu a proposta para ir, né? Sim. A expectativa disso. E o dia a dia lá, né? Porque é uma cultura diferente, Sim. é um clima diferente, acredito eu, né? E aí você vai me dizer isso muito bem. É uma forma diferente de jogar futsal também, né? Acho que, assim, de primeiro impacto foi financeiramente, né? Não posso ser hipócrita aqui em dizer que não é. Porque é óbvio que sim. Eu falei pra minha mãe, eu posso ter alguma coisa melhor pra gente. Então, eu vou procurar ir pra fora. Vai ser difícil. Foi muito difícil. Eu era a única brasileira no clube. Não falava italiano. Era muito difícil mesmo. Mas tentei no dia a dia. Eu ia pra escola de italiano e tal. Não deixei de estudar. Mas foi
assim, a experiência foi, por um lado, ruim, porque eu era a única brasileira no time e tal, mas, por outro lado, de cultura, realmente de o futsal ser diferente. Aqui, em questão de treinamentos, lá, eles não treinavam muito, então, assim, tinha muita falta disso, né? Eu acho que como no Brasil não existe fora, né? Porque a gente se treina muito e lá treinava, tipo, 3 vezes por semana, a academia já não era... A cultura deles para academia já não é como no Brasil, então eu tinha que fazer uma parte física por minha conta e tal, mas a experiência foi boa. E o italiano, tá na ponta da língua ou já passou? Tá meio enferrujado, mas acho que dá para umas palavrinhas. Não vou te obrigar a falar. Obrigado. Tá? Achei que eu ia passar vergonha. Não vou te obrigar a falar. Mas e aí, daí da Itália, então, você retorna pro Cianorte novamente, né? Voltei pro Cianorte e tive uma proposta de emprego. Daí eu falei, putz, acho que tá na hora, né? Acho que deu, acho que já aproveitei o que tinha que aproveitar, o que o futsal poderia me dar, conheci países, enfim, acho que deu. Aí eu tava conciliando jogar e trabalhando, né? De personal e tal. E chegou no final do ano, eu falei, não é isso que eu quero. Acho que eu quero só jogar, porque tava me esgotando muito trabalhar e jogar. Tipo, eu ia dar personal 6 horas da manhã, voltava pra casa 10 horas da noite. Sim. Tipo, saía da onde eu dava aula, ia pro treino. Voltava do treino, dava aula e enfim. Isso estava me cansando muito. Eu falei, eu tenho que escolher um ou outro. Aí era paixão, óbvio, né? Não deu. Eu sei que trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com personal, mas... E chegou no final do ano, eu falei, não, voltei pra minha casa, né? Voltei pra Umuarama e falei, tá nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Não tinha nenhuma proposta. Em Cianorte eu não quis renovar, nem nada. E apareceu o propósito do Benfica. Sim. Aí eu fui pro Benfica de Portugal. E você ficou quanto tempo lá no Benfica? No Benfica foram 6 meses. Porque daí eu peguei o finalzinho da temporada, né? Chegou a vencer lá? Cheguei, fui campeão nacional, a gente foi para as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal. A gente, infelizmente, perdeu nos pênaltis, nos dois, mas a gente foi campeão nacional. Pro clube, na época, que era ser penta, foi um marco muito grande. E jogar num time de camisa, para mim, foi fantástico. Porque em Portugal, hoje em dia, né, é uma outra história, assim, sim, né? Eu digo que Brasil, Portugal e Espanha, sim, né, de fato, são os países que fazem o futsal acontecer, assim, não que fazem o futsal acontecer, mas que o futsal de alto nível é jogado principalmente nesses países, né? E como que era o envolvimento? Porque a gente vê, né, no futsal masculino, sim, um envolvimento muito grande das torcidas, principalmente por conta da rivalidade entre Sporting e Benfica, né? Sim. No feminino era a mesma coisa? A mesma coisa. Eu acho que por ser time de camisa, né, tipo, era muita rivalidade. Era a semana de jogo, de derby, que eles falam, né? Era tenso mesmo. E apesar do Sport não ter um time muito bom, né, que o Benfica é o maior campeão de Portugal no futsal feminino, mas era loucura aquilo. E, tipo, a torcida realmente vai. Eu nunca joguei num ginásio lotado igual lá, de, sei lá, 5 mil pessoas. E de torcedores, realmente, né? Porque é torcedor de campo, então é diferente. Mas é totalmente diferente, assim. Eu acho que por ser time de camisa, né? Que eles levam do campo pro futsal. E você tem alguma história que você possa contar pra gente, assim, lá da época que você atuou lá? Não precisa de ser necessariamente do derby, não. Mas alguma história do que aconteceu, do desafio, né, de voltar pra Europa depois de um tempo. Cara, eu acho que foi mais se adaptar, né? O futsal português é muito contato físico, né? Não que na Itália não seja, mas no futsal português é bem mais. E no feminino, pra quem acha que não é igual ao masculino, sim, é igual ao masculino. E na Europa tem muito bloqueio, né? No Brasil não tem isso. Então, eu sofri muito, tipo, muito mesmo. Em treino, em jogos. Mas eu consegui me adaptar bem, assim, fora isso. Depois, com o tempo, foi bem bacana. Eu consegui me adaptar. Ah, legal. E essas experiências, elas somam na sua vida mesmo, né, Calê? Porque, assim, ter a possibilidade de morar num outro país, de conhecer uma outra cultura, de ter o seu trabalho valorizado em outro lugar exatamente. Também, né? Acho que é reconhecimento, né? Acho que se você se destacar bem no Brasil, você vai para fora. Como eu disse, financeiramente, principalmente para o feminino, é óbvio que ajuda muito. Então, eu fiquei feliz de ter esse convite do Benfica. É um clube que eu jamais acreditei que teria e foi isso. E é aquela parada que é clichê, mas é realização de sonho, né? De você jogar num clube de camisa. E uma coisa só uma história rapidinho que é fora, eu fui assistir um jogo da Champions, né? Então, tipo, caraca, pensa, você assiste pela TV, aquela musiquinha lá e tu tá lá ao vivo, pra mim foi indescritível. No estádio com 75 mil pessoas, é uma cidade, né, entende? Então, isso para mim é realização de sonho. Hoje eu digo muito isso, de tudo que o futsal me deu foi realizar sonho. Conheci países que jamais, se eu não estivesse jogando, eu não ia conhecer, não ia ser nem do Brasil.
E isso que o futsal proporcionou, então é muito legal isso. E de lá, você ficou 6 meses no Benfica e você retorna pro Brasil, é isso? Isso, retornei pro Brasil e vim pro Stay. Aham. Aí Que eu foi fui uma pro história Stay. bem bacana lá também, né? É, bem bacana mesmo. Tá marcado, acho que uma das histórias mais lindas da minha vida foi o que eu vivi ali. Aham. E aí você ficou 2 temporadas no É, Stay? praticamente duas, né? Eu cheguei, saiu ano passado, né? Foi Aham. praticamente duas. Legal, legal. E como que foi essa vinda pra cá, o convite pra voltar pro Brasil, né? O projeto do Stay, acredito que na época que você chegou, ele estava em crescimento, né? Sim. Hoje é um dos projetos mais vitoriosos do Brasil, mas ele estava em crescimento ainda, né? Sim. Como que você se sentiu-se com o convite? Como que você tomou essa decisão? Sim. Porque é uma decisão difícil também, não sei como estava a sua questão Sim. lá em Portugal, mas querendo ou não, é uma decisão difícil Sim. voltar, né? Nós já acompanhava, né, o Stay, eu vi que já estava se destacando no Paraná pelo trabalho, né, e quando eu voltei para ficar perto de casa. Então eu cheguei num nível da minha, que eu falei, não, agora eu acho que eu quero ficar perto da minha casa, e se tiver algum clube perto que seja competitivo, e casou com o convite do Stay, que, pô, é 2 horas da minha casa, Sim. entende? Então eu priorizei mais minha família e queria um clube perto. Então, eu já admirava o trabalho do Coelho, eu acho que o Coelho é um dos melhores do mundo e eu queria trabalhar com ele, queria ter essa convivência, queria ir para um projeto vencedor e eu consegui ir para lá. Nós vamos precisar de trazer ele no nosso podcast, Sim, porque você não é a primeira vez a primeira pessoa que fala dele, né? O Coelho, aproveitar e mandar um abraço para ele. É uma pessoa fantástica, assim, dentro do futsal feminino, né? Vem desenvolvendo um grande trabalho, assim. Sim. E aí, né, você foi pro Stay, teve algumas conquistas ali, algumas conquistas importantes. A gente vai falar daqui a pouco do momento especial, que eu acredito que seja um momento especial para você. Como que foi o dia a dia lá no Stay e o que vocês conquistaram nesse período que você ficou lá? Foi um período de adaptação, como eu disse, o Coelho é extremamente inteligente, estratégico e os treinos dele são muito dinâmicos, então para me adaptar foi um pouco difícil, né? Porque a gente vinha de um futsal mais aquele feijãozinho com arroz, e com o Coelho é totalmente diferente em questão de estudos, a gente estudava bastante. Mas foi legal. Mas 2 semanas depois já fui campeã, então, tipo, nunca, né? Ele ainda brincou comigo, eu acho que você nunca foi campeã tão rápido assim, que foi da Copa Mundo, né? A gente foi campeão da Copa Mundo, e depois a gente acho que foi pra final da Copa do Brasil, mas a gente foi campeão paranaense e campeão da Liga. Que foi a primeira edição da Liga, né? Isso, foi a primeira edição. Pra quem não sabe, gente, a Kalê, ela fez o gol ali no finalzinho, que foi o gol do título, Sim, né? 16 segundos. Isso. Como que foi a emoção desse momento aí? Cara, não sei. Esses dias ainda postaram o gol ali. É indescritível, sabe? Eu acho que tanto por o que eu tava passando pessoalmente, algumas coisas que eu tava passando pessoal, mas do clube, de ser a primeira liga, de ser como foi. Uma semana antes a gente tinha sofrido 6-0 em Tabuão. A gente teve que reverter o resultado no tempo normal. A gente estava na prorrogação. A gente estava indo para os pênaltis. Então, tipo assim, a gente estava em casa, neva lotada. E tinha que ser nossa, assim, pelo tanto, igual eu disse, pelo tanto que a gente trabalha. Não que os outros times não trabalham, mas a gente sabe, ali em Cascavel, quem jogou ali, quem tá ali, sabe o quanto a gente trabalha diariamente e tinha que ser nosso, não tinha como. E tudo isso foi um mix de emoção, ainda todo mundo tirar sarro pelo chute que eu dei na placa, mas foi tipo uma explosão de sentimento mesmo, de putz, é nosso, não pode deixar sair daqui. E eu tive a felicidade de fazer o gol. E isso é uma coisa, a gente comentou em outros episódios aqui, é uma coisa que só acontece no futsal, né, Kalê? Sim, é umas coisas Dessa improváveis. reviravolta, né? Sim, a gente perdeu de 6-0 lá, uma semana antes. Aqui a gente ganhou de 7-1 no tempo normal, tipo 7-1. Aí a gente, na prorrogação, 1-1, e daí eu consegui, a gente, né, porque o passe passa por todo mundo, é óbvio. Fazer 1-0 faltando 16 segundos. Então, assim, futsal, graças a Deus. Por isso esse esporte eu amo esse esporte. Não, eu acho que, igual eu tava dizendo, é só o futsal que traz isso pra gente, assim, né? Sim. Tem esse exemplo, né? Tem o exemplo da final da Liga Masculina ano passado, né? Que em 26 segundos virou um jogo, né? Fez um gol com 26, outro com 9. E isso é muito importante pro futsal, né? Como... Eu não gosto de falar assim como produto, né? Mas é importante pro futsal como modalidade, essas coisas, né? Sim, lembrando, eu acho também o Minas tirou o Sorocaba, faltando 2 segundos, não sei, não lembro. Eu acho que é importante, né? Que você acha que tem um time vencedor, é diferente de basquete ou de futebol, tá 3-0, beleza, aquele time vai ser campeão.
E no futsal é emocionante por isso, né? Por você não saber o resultado. Tá 3-0, mas tá, e daí, né? Pode ser um 3-3, um 4-3. Então, eu já ganhei o Paranaense faltando, acho que 2, 3 segundos também, que a Bianca fez o gol. Então, acho que essa é a essência do futsal, né? Essa emoção que ele traz. Sem dúvidas. E é isso que eu ia te perguntar. Teve esse outro momento, mas Sim. você se recorda de algum outro momento, assim, que aconteceu, de ter um gol no final, ou uma situação adversa também, né? Sim. Porque é muito bom quando você ganha faltando segundos, mas Sim. quando você perde também, Cara, né? eu lembro muito desse do Paranaense, do gol que a Bianca fez, porque, tipo, eram 3 jogos na época, né, pra decidir a final aqui do Paranaense. Então a gente tinha ganhado um, Telêmaco tava ganhando o segundo, e a gente tinha que voltar pra Telêmaco, que era o terceiro jogo, né, que tinha a melhor campanha. E a gente ficava, putz, a gente tem que voltar pra cá semana que vem. A gente praticamente. Cara, a gente não vou ser hipócrita. A gente ia ganhar o primeiro jogo. Segundo, se a gente ganhasse, a gente ia ser campeão e tal. Então, ter que voltar e a viagem era longa e passava um monte de coisa pela cabeça. E quando a Bianca fez o gol, tipo, foi um alívio. Tipo, meu Deus, graças a Deus, né? A gente é campeão, não vai precisar voltar. Mas, tipo, enfim, disso cara, é mais disso, de ter o jogo na mão, da gente saber que a gente poderia sair com a vitória. E é isso. É a mesma coisa da final também, da Liga. Putz, tinha que ser nosso, não tinha como. De algum jeito tinha que sair. E foi daquele jeito. E foi da melhor maneira Sim, da possível, melhor maneira, né? graças a Deus, né? Foi o que eu tinha que fazer, né? Que eu sou pivô, tinha que girar e fazer gol. Né? E a repercussão disso tudo, assim, você acha que foi um pouco diferente? Porque é algo, assim, que acontece no futsal, às vezes com uma frequência, mas muito provavelmente não vai acontecer com você de novo, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é a melhor parte da minha carreira, né? Porque eu Aham. provavelmente não aconteça. Se acontecer, que bom, né? Que bom que possa acontecer novamente. Mas eu acredito que foi bom não só pra mim, mas pro futsal feminino, né? Que teve uma visibilidade muito grande, né? Eu acho que pelo gol, pelo título do STAI, pela ser a primeira liga. Da gente estar construindo isso, né? Porque já teve outras ligas femininas, para quem não sabe, antigamente. Mas foi a primeira vez que a liga foi totalmente reformulada, estruturada. E isso era bom para a liga e eu acho que foi bom por isso, pela essa visibilidade. Aham. E assim, né? Assim como tudo na vida, né? A gente vai mudar um pouquinho, né? Assim como tudo na vida, a gente tem altos e baixos, né, Sim, Calê? sim. Você teve um momento muito grandioso, né? A situação Sim. que a gente está comentando, né? Desse gol do título, da primeira edição da Liga Feminina. Muito importante para você, pro STAI. Sim. Muito importante para a Liga também ter uma final assim, né? Sim. E aí depois acabou que você veio por um processo de lesão, né? Sim. Como que foi, pro pessoal entender, né? Qual lesão que você teve? Sim. Como que foi todo esse processo? Que foi um processo, assim, Foi. relativamente demorado, né? Foi aquela parte dos sonhos, né? A gente foi pra Libertadores, né? Pela Liga a gente teve vaga pra Supercopa, a gente ganhou a Supercopa ano passado e a gente foi pra Libertadores. Tava vivendo meu sonho, que era uma das competições que eu não tinha jogado, ainda faltava jogar. E durante, acho que no jogo das quartas da Libertadores, eu machuquei meu joelho. Putz, e foi muito, porque eu já tenho os 2 joelhos operados, né? Futsal é meio... Nessa parte ele é muito injusto, né? E, pô, foi uma lesão alça de balde, eu acho que é muito raro de acontecer também, é uma lesão no menisco e levou um tempo para me voltar, porque eu voltava, tipo, eu não queria fazer cirurgia, eu tentei fazer fisioterapia e acabei fazendo a cirurgia e daí me tirou do resto da temporada. Não peguei as finais da liga de novo e enfim, mas é aprendizado e eu consegui passar por isso. E assim, né, pessoal, tem muita gente que às vezes acompanha a gente que é atleta também, né? Sim. Eu queria saber de você, assim, como que é o dia a dia do processo de recuperação e para você, como que foi o impacto, assim, psicológico mesmo, Sim. sabe? Como que você trabalhou isso? Sim. Porque você ficou parado foi quanto tempo? Foi praticamente Foi 5 meses, eu acho. Perdi o resto inteiro do ano passado. E é difícil, né? Você receber a notícia ou Sim. você entender, né, que você vai ficar Sim. o restante da temporada. Eu acho assim, a gente tá sujeito a lesões, né? Como eu disse, eu já passei por cirurgia nos 2 joelhos, mas o ano passado me pegou muito, assim, não vou mentir. E acho que a gente fala muito de saúde mental ultimamente, eu acho que é super importante falar. Eu fiquei muito mal psicologicamente, muito mal, assim. Foi, acho que o meu ano que eu fiquei mais triste, porque, cara, eu ia jogar uma Libertadores, eu ia jogar uma Liga, eu tava num clube que jogava tudo no ano, tipo, a gente ia jogar a Copa Mundo depois da Liga. E a gente tinha muita competição, Copa do Brasil, então, tipo, eu me sentia culpada e toda aquela coisa que sua mente tenta te manipular, entende? Mas daí, aos poucos, eu tava num clube bom, onde tem pessoas muito boas e me ajudaram muito, então eu
tive essa bad, mas depois eu já, não, eu tenho que voltar. E em nenhum momento eu pensei em desistir, cara. Eu falei, putz, tô com um pouquinho de idade já, eu sei que é mais difícil para mim voltar, mas eu não vou desistir, vou tentar voltar o melhor possível. E como eu disse, eu tava num clube bom que me ajudou, pessoas... Aqui, se eu for falar o nome de todo mundo, vou ser injusta, que você esqueceu o nome de alguém, mas num todo foram pessoas que me ajudaram muito e eu consegui sair dessa. Não, legal. E quando a gente fala dessas situações assim, né, a gente lembra muito da importância de ter um clube, Sim. né, e de ter uma comissão multidisciplinar, Sim, né, ter um sim. acompanhamento de diversos profissionais, né, é muito importante isso pro processo do atleta, porque às vezes as pessoas veem, né, do lado de fora, assim, e acham que o futsal, o esporte de um modo geral, Sim. é só É só entrar e alegria, jogar, né? só alegria. Isso, e é só entrar e jogar, né? E aí, os momentos ruins, eles não vão ser muito ruins, e os momentos bons vão ser muito bons, né? Exato. E ainda se falando de alto rendimento, né? A gente não tá falando de qualquer esporte. Futsal, pra gente, a gente tá falando de clubes que são profissionais, né? Tanto o STAI como aqui no Unidep. A gente vive disso, né? Nosso trabalho, a gente não faz outra coisa. A gente realmente vive do futsal. Então, quando acontece isso, se o clube não pode te dar, sei lá, um respaldo para você voltar, você tá no lugar errado, entende? Porque eu acho que se é um clube profissional, ele tem que te dar todas as coisas possíveis. Então, ali eu tive, aqui no Unidep também a gente tem, mas eu acho que todos os clubes deveriam pensar nisso, né? Tanto feminino como masculino. No masculino a gente vê que tem muito clube que não tem muita estrutura, né, ainda. Mas no feminino a gente tá buscando por isso, mas eu acho que isso, se é pra gente viver de futsal, eu acho que tem que ter estrutura, né? Tudo. Fisioterapia, médico, psicólogo, enfim, tudo. Não, com certeza. E eu acredito que isso tenha sido muito importante para você viver essa nova etapa. Como a gente estava dizendo, né? São altos e baixos, né? Tem os momentos fantásticos, nós temos os momentos um pouco mais difíceis e agora você vive um novo momento aqui em Pato Branco, né? Sim, como eu disse, eu sou paranaense, né? E eu fico feliz do Paraná ter times estruturados, né? De não ter só um clube ou dois clubes que possam estar disputando um campeonato paranaense e, como eu disse, são favoritos. Não, acho que todos têm que ser favoritos, né? Independente de nomes, enfim, mas tem que se estruturar para isso. E fico feliz de aqui em Pato Branco tá se estruturando, ter se estruturado, né? Ter contratado meninas para isso. E acredito que vai ter muita coisa boa, não só aqui, né, em Pato Branco, mas outros clubes também se estruturaram. E isso é bom para o campeonato e para o estado, né? E para o Brasil. Sem dúvidas. E aí, né, pra galera que tá acompanhando a gente, né, a Calê veio aqui pro Unidep esse ano, né, num processo não de reestruturação do clube, né, mas um processo do clube subir mais um degrau, né. Como que foi para você entender isso e qual o papel que você acha que você pode cumprir nessa estruturação? Sim, eu acho que eu falei esses dias que eu tô no nível da minha carreira que, ok, eu ter ganhado vários títulos, isso é muito importante, mas eu acho que eu tô no nível de ajudar, né? De usar a minha experiência de uma outra forma. Óbvio que dentro de quadra, mas eu acho que fora de quadra também, né? Como eu disse, tem muitas meninas novas aqui em Pato Branco, né? Não é um time que é totalmente formado por meninas adultas, então acho que fazer elas entenderem essa parte de estudos e que, óbvio, que o futsal pode dar várias coisas, né? Como eu disse, a gente vai ficar rico. Mas a gente pode ficar rico de outras maneiras, né? Como eu disse, eu conheci outros países. Cara, eu fui para a França, para a Alemanha. Jamais eu ia conseguir fazer isso se eu estivesse trabalhando uma trabalhadora normal, entende? Então é isso que o futsal te dá, ele te dá cultura, ele te dá momentos que você jamais irá conseguir com dinheiro, óbvio. O dinheiro pode te dar algumas coisas, mas essa coisa de memória que fica na sua cabeça é o que vale. Então acho que eu tento passar isso para elas, que se elas querem seguir nisso vai ser muito difícil, mas que vai ter muita coisa boa, entende? Muita coisa boa, tipo, conhecer outras cidades, viajar, conhecer o Brasil, eu acho que isso que eu vou procurar tentar fazer aqui, óbvio que ajudar dentro de quadra, né? Fui contratado para isso, né? Mas também procurar fazer essa nova geração entender que a gente depende muito delas, porque no futsal feminino a gente está vendo, principalmente na minha posição, né, de pivô, tá ficando muito escasso mesmo. Então, mostrar para elas que elas podem vencer também jogando futsal, tanto dentro quanto fora de quadra. E essa mudança, né, é legal você falar dessa questão, né, da diminuição de número de pivôs, assim, né? Você acha que isso tem a ver com alguma mudança do pensamento tático do jogo? Ou você acha que é uma mudança até mesmo na característica da formação? O que você acha? Porque a sua posição é uma posição muito específica, é uma posição que está ficando cada vez mais rara, né? Sim.
E é importante a gente entender esse processo, Sim. porque, óbvio, todo mundo tem a responsabilidade de fazer gol, mas Sim. a pivô, ela tem realmente Sim. essa função, né? Cara, eu acho que vai muito de atleta também. Eu acho que ser pivô não é fácil, né? Eu conversava com a Lívia, que é a preparadora física do Style, ano passado, e jogar de costa é pra poucos. Quem vai querer ficar apanhando? Porque a gente apanha muito ali, entende? Eu acho que pra quem tava acompanhando a seleção feminina, o gol que foi feito lá do torneio foi por uma pivô. E a diferença da Lucileia, que é uma das pivôs que tava para Ana Luísa, de idade, né? Eu digo, é um pouquinho grande e, tipo, depois da Ana Luísa, a gente já não tem muito na idade dela, entende? Então, tipo assim, tá, eu acho que é mais de atleta mesmo. Acho que sistema tático sempre vai ter e sempre a gente vai cair num 3-1 de pivô, entende? Eu acho que mudando, 4-0, qualquer coisa que trouxerem de novo, ok. Mas sempre, quando o time precisar, vai ter que ter uma pivô ali na frente, entende? Então, acho que vai muito de característica de atleta. Então, acho que a gente não tem muito atleta mais com essa característica de querer jogar de costa. Hoje em dia, você vê muito tipo X1, galera quer muito ir pra ala, de tipo ser fixo, beleza, de ser back. Mas de pivô, acho que vai muito de atleta mesmo, de ter que segurar a bola na frente, que a gente não é só fazer gol, a gente tem que segurar a bola. E a gente apanha muito lá na frente, né? Então, acho que vai muito da menina querer isso, e são poucas que querem isso, entende? Então, acho que é muito característica, acho que independente de sistema tático ou não, mas eu acho que vai muito de característica de atleta. Entendi. E assim, agora partindo um pouco para uma parte mais descontraída, assim, você escolheu ser pivô ou a função que te escolheu? Cara, eu acho que foi a função, porque eu não fui pivô, né? Eu era ala, tipo, eu jogava muito de ala, e daí foi passando no tempo, e eu tava conseguindo segurar umas bolinhas ali na frente e tal, e daí eu fui gostando também, né? Tem essa coisa, né? De gostar de apanhar. Então, pra mim não importa ali se a fixo tá me batendo ou não, até gosto de uma certa forma, né? Que pra mim se a fixo... Ó, vou tá dando dica aqui, né? Se a fixo grudar em mim é melhor pra me girar, né? Mas enfim. Mas foi a função que me escolheu, e daí eu gostei e acabei ficando. Então você não começou como Não, pivô? eu jogava de ala. Sempre joguei de ala. Até quando, assim? O que foi realmente mudando? Nossa, eu acho que ali no finalzinho, já em Cianorte, antes de ir pra Itália, eu já comecei a jogar de pivô, mas não tão fixa como eu jogo agora, né? Era mais um pivô mais móvel, e agora eu já jogo mais parada. Mas acho que foi no finalzinho ali, mas o resto eu jogava de ala. E aí, quando você foi pra Itália, você já foi como pivô, já? De pivô, mas às vezes intercalava, né? Porque o time tinha que ajudar um pouco o time também, então eu jogava de ala e de pivô. Legal. Porque assim, né, você falou uma coisa que me lembrou de uma história, assim, que a gente sempre escuta essa história, assim, né, que é a história do goleiro, né? Sim. O seu foi o oposto, porque o goleiro é assim, né, ele começa lá na frente, aí ele não tem Vai condição, e aí Sim. quando vê ele para no gol, e às vezes se acerta lá, né? O seu caso foi o contrário, né? Contrário. Você foi percebendo que você tinha uma facilidade ali, Sim. a forma de jogar se encaixou melhor, assim, né? Sim, eu gostei bastante. Tipo, eu evolui muito. Falar do coelho de novo, né? Evolui muito com o coelho, porque ele me mostrou coisas que eu nunca tinha visto sobre essa coisa de perna de proteção, essas coisas mais específicas para pivô, né? Algumas coisas ele me ensinou bastante. Então ali eu evolui bastante também como pivô, porque geralmente a gente acha que pivô é só ficar parado na frente e espera. Não, tem muita coisa envolvida. Fazer leitura de perna de quem vai te dar o passe, se é canhoto, se é destro. Enfim, várias coisas que agregou muito pra mim. E no futsal não tem essa, né? O pivô é o atacante, ele vai ficar só esperando, né? Não. Pra quem acha, não. É muito julgado o pivô por isso, né? Que não volta pra marcar. Mas não, tem que voltar pra marcar. Ainda mais a gente cai nisso do futsal ser dinâmico hoje em dia, né? Então, se eu não voltar pra marcar, meu time vai ficar 4 contra 3 toda hora. Se for parar pra ver, o pivô talvez seja o primeiro marcador, Sim, né? exatamente. Porque perdeu a bola, já tem que roubar a bola ali na frente, né? Então, se esse pivô aqui não corre, a gente fala bastante. Fala, preguiçoso e tal, mas tem que correr. Com certeza. E aí, ô Calê, já quase encaminhando assim pro fim do nosso bate-papo, mas eu quero saber algumas coisas desse momento seu agora, né? Sua vinda agora aqui para Pato Branco, né? O projeto, como eu disse, o projeto está crescendo. É importante ter sua presença aqui por conta da sua experiência. Não te chamando de velho, não, tá? Papai. Mas pela sua experiência, né? Por tudo que já viveu, os títulos que você conquistou. E como é que tá sendo esse início de trabalho, assim? Porque agora que realmente as competições vão começar, né? Acho que a Rafa, né, uma treinadora, acho que fico feliz por ter uma treinadora mulher. Acho que deveria ter mais, né? A Rafa é uma treinadora que já vem com vários títulos, né, na carreira dela, e isso agrega muito pro projeto. E, cara, feliz de poder disputar uma liga novamente, né? A Unidep conseguiu comprar a vaga, de poder estar disputando uma liga, um paranaense, e estou muito feliz se adaptando, né? Como eu disse, é um time novo,
Mas eu acho que é legal essa mescla, né, de meninas mais velhas com meninas mais novas, que para ter esse equilíbrio. Mas eu acho que estou muito feliz e confiante que a gente pode conquistar muitas coisas esse ano. Uhum. E você tem algumas assim ambições para o ano? O que você acha que a equipe pode render, né? Porque a equipe joga duas competições de altíssimo nível, Sim. né? Que é a Liga e o Paranaense, que é praticamente uma liga, né? Sim, sim. Tem só as equipes do Paraná, mas é praticamente Sim. todas as equipes são de liga. O que vocês projetam para esse ano, assim? Cara, eu acho que eu particularmente, né, é o que eu comentei com as meninas, no mínimo a gente tem que chegar numa final de Paranaense, né? Eu acho que no mínimo é isso pelo projeto que foi colocado pra gente, pelo que está se desenvolvendo, e na liga eu acho que classificar, né, que pensar o que elas não classificaram ano passado, né, classificar esse ano, e depois que a gente se classificar entre os 8 ali, a gente, óbvio, almejar muita coisa boa, mas acho que o primeiro passo é se classificar, senão não tem como a gente almejar. Mas é óbvio, sempre almejando coisas boas e positivas. Não só em termos de resultado, né? Sim, eu acho que a gente, é isso que a gente tem que entender, o projeto e patrocinador, né? Tem que entender que não é só de louros que a gente vive, né? Eu acho que para se fazer um projeto grande, a gente tem que ganhar, perder. Óbvio que a gente quer ganhar títulos, mas os patrocinadores têm que entender que a gente tem que ter estrutura para ter tudo isso. Então, esse ano já conseguiu melhorar bastante, né? De como eu digo, de trazer contratações e de entender que não vai ser fácil, o processo não é fácil, né? É um começo de... É um projeto que está crescendo, então não vai ser fácil, mas a gente vai procurar fazer com que ele fique fácil. Não, com certeza. Ô Calê, mudando um pouquinho de assunto, assim, a gente estava falando, né, no comecinho do podcast, sobre o crescimento do futsal feminino, né? Principalmente na formação, na base, Sim. né? E eu acho que é legal a gente falar, né, para as pessoas entenderem, independente da ambição de cada um Sim. dentro do esporte, como que é o dia a dia de um atleta de futsal? O que vocês fazem no dia a dia? Sim. Como que é a rotina, né? Tem a questão das viagens também. Sim. Como que é, assim? E aí depois eu queria que você traçasse um comparativo, você até falou um pouco, mas traçasse um comparativo com como que é fora do Brasil também. O dia a dia, a gente diz de base, né, no futsal feminino, não é pra menina ser profissional nem nada, mas é questão mais dela ter a oportunidade de fazer um esporte, alguma coisa, entende? Pensando em dia a dia, para quem estuda, eu já, né, tô formada, mas praticamente o nosso dia a gente treina cedo, né, 7h30 da manhã, para quem acha que a gente não treina, né, 7h30 a gente já tá aqui, às vezes mais cedo, às vezes 7 horas. Para quem acha que atleta não é profissão, né? São todos os dias, inclusive sábado, feriados e às vezes domingo. A gente treina, a gente vai para casa e almoça, e a gente treina à tarde também, então são 2 treinos diários. E à noite as meninas que vão para a faculdade, as que não vão, a gente sempre procura fazer alguma coisa. Eu particularmente sempre procuro estar estudando alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Então praticamente é isso, né? A gente treina, como eu disse, sábado, feriados, a gente joga, não tem essa de folga. Às vezes a gente tem folga, né? Domingo, mas às vezes quando não tem jogos, principalmente agora na pré-temporada, a gente está treinando dia de sábado, então quando começar os jogos, a gente treina provavelmente de manhã, a gente sempre treina no dia do jogo, viaja à tarde, se é perto, ou se não é perto, a gente viaja e treina no dia do jogo onde a gente vai jogar, e é isso. E lá fora não é tanto isso, entende? Como eu disse, era 3 vezes na semana, eu acho, treino. Lá fora não se podia treinar no dia do jogo, eles não achavam isso legal, não podia fazer academia. Tipo, a gente jogava no domingo e já não treinava mais sexta e sábado. É uma cultura que eles têm, agora tá mudando um pouco, porque estão indo, tipo, preparadora física brasileira para lá, treinador brasileiro, então eles estão tentando mudar um pouco a cultura, mas ainda é um pouco difícil. Mas era isso, tipo, de não treinar, e é uma coisa que falta muito lá, né? Você vê as meninas que estão fora do Brasil, vencem campeonatos, tipo Burela, esses clubes assim, por talento, né? Porque, na verdade, também elas não têm muitas sessões de treinamento, né? E elas procuram fora também. Mas é basicamente isso, às vezes... É igual eu falo, ninguém acha que acho que é fácil a nossa vida, né? Às vezes a gente dá escolinha e tal, e para quem faz faculdade, às vezes sai do treino e já vai direto para a faculdade. Então eu tive isso também, né? De sair do treino, ter que tomar banho no ginásio e ir para a faculdade, e voltar às 11 horas da noite, no outro dia treinar de manhã. Então é basicamente essa rotina nossa, para quem acha que a gente só corre atrás de bola, né? Não é. A gente trabalha muito. E além de ser uma rotina desgastante, assim, pela quantidade de coisas, né? Tem a questão também do cuidado com o desgaste físico, né? Porque é uma preocupação que, óbvio, a comissão técnica tem, preparador físico, fisioterapeuta, enfim, mas é uma preocupação que o atleta tem que ter também sobre o seu desgaste, né? Esses dias eu tava vendo, não vou me lembrar quem colocou sobre a alimentação, né? Sobre a cultura.
E realmente tem muitos atletas masculinos ainda que não tem essa cultura de que, tipo, a alimentação é para a saúde, né? Performance, óbvio, mas para a saúde também. Então, o feminino também é bem mais também, né? A gente está falando fisiologicamente, né? Diferente o corpo do homem para a mulher. Então, acho que dessa parte de alimentação, de se cuidar, de fazer trabalhos extras em casa, né? Hoje em dia a gente tem muito leque, né? Vou falar assim, bem chulo. Você procurar no YouTube tem muita coisa. Mas você também tem profissionais que você pode, tipo, dentro do clube que você pode falar, o que eu posso fazer em casa? Então, acho que é essas pequenas coisas que fazem a diferença no atleta hoje, né? Então, acho que é importante hoje as pessoas entenderem mais sobre alimentação, sobre descanso, né? Não se fala muito. Pô, a gente sabe que no masculino os caras quebram, não vou falar que no feminino também não, mas acho que a cultura tá mudando nisso e eu tô bem feliz disso, das meninas e tanto o masculino também entender que o futsal não é qualquer coisa, né? A gente tá repetindo aqui que é profissional. Então, a gente entender que o futsal é também uma coisa muito séria e que se você não cuidar do seu corpo, você não vai conseguir jogar. E a gente sabe que a quadra, né, é propícia para lesão, como eu disse, tem os 2 joelhos lesionados, não, né, graças a Deus, tá bem agora. Mas tem os 2 joelhos operados porque a quadra é pune, cara, é dura, é difícil, é diferente do campo, o campo também tem lesão, é diferente, também, né? Corre aos 40 minutos, a gente não tem descanso. Então, se a gente não se cuidar da gente, pô, a gente depende do nosso corpo. Se a gente não se cuidar, a gente não vai para lugar nenhum. Então, acho que hoje em dia a gente tem que entender muito essa coisa de cuidar da gente, entende? Para depois a gente querer dar resultado pro time. E aí, continuando nessa linha, assim, nessa pegada, eu queria que você tentasse, de alguma forma, dar uma dica pra galera que tá começando no futsal sobre isso. Porque às vezes a pessoa tem um potencial, tem um talento ali que pode ser trabalhado, mas por descuido, na hora que vai trabalhar, Sim. que ela tem a oportunidade, às vezes ela não consegue se desenvolver, né? Sim, eu acho que tanto feminino como masculino, né? Eu acho que, como eu disse, a gente hoje em dia tem muita informação, né? A gente tem como buscar, acho que tá aí, se você buscar em livros, para quem gosta de ler, internet, pô, como se cuidar, alguma coisa. Mano, você vai tirar alguma coisinha, entendeu? Ou você perguntar para as pessoas mais velhas como pode se fazer. Eu acho que principalmente hoje em dia é você cuidar de você. Eu acho que independente do clube que você vai, se você vai jogar várzea ou se você vai jogar num time profissional. Acho que você tem que pensar em você. Não adianta, putz, o cara ir lá beber durante a noite, no outro dia querer jogar, mesmo se for várzea. Pô, a gente sabe que você vai ter que ter resultado, infelizmente é isso. Então, acho que hoje em dia, para quem está começando ou para quem está indo para uma carreira mais profissional, acho que pensar em se cuidar, estou falando não só alimentação, mas mentalmente, hoje em dia a gente se fala muito disso, né? E é muito problema que eu acho que antigamente já tinha, mas a gente não entendia que era um problema. Tipo, beleza, tá, vamos passar por isso. E hoje em dia, não, é um problema, realmente a gente tem que cuidar disso. Eu acho que é cuidar muito de cabeça, de ter pessoas ao seu redor que possam te ajudar, tanto família, amigos, enfim, para você poder ter performance, né? A gente tá falando de atleta, a gente tá falando de performance. Então, acho que é um geralzão, assim, cara. Você se cuidar de alimentação, de sono, de mente, de você, enfim. É óbvio que você tem que sair, é óbvio, você tem que ter uma vida social. Mas se você quer entrar nessa vida de atleta, esquece, você não tem. Infelizmente, você não tem. Você vai ter momentos para isso, tipo férias. Férias você vai ter. Só que enquanto você tá vivendo isso 10, 11 meses que a gente vive durante o ano, você tem que ser, infelizmente, não posso. Tipo, hoje é sexta-feira. Vai sair? Não, não posso. Tipo, sábado vai sair? Não, não posso. Então, você tem que abdicar de algumas coisas para ser atleta. Porque é igual você disse, né? Hoje existem atletas, né? Antigamente Sim. não existia tanto atleta. Era jogadores. Era o jogador, o boleiro Sim. e tudo mais, né? Então, esses cuidados eles são muito importantes, assim. Mas agora, antes da gente encerrar, ô Cali, eu queria, tentando trazer um conteúdo um pouco mais divertido pra galera, Sim. assim, porque você já tem o quê? Mais de 10 anos de carreira, né? Eu queria que você relembrasse aí, talvez, algum perrengue, alguma história engraçada, porque sempre tem, né? Às vezes você foi viajar, aconteceu alguma coisa, às vezes, enfim, dentro de um jogo, uma situação, assim, diferente, ou uma situação adversa, assim, também, que vocês conseguiram reverter um jogo que era muito importante. Sim. Enfim, sempre tem essa história, né? Cara, tem muita história, mas assim, não comigo, graças a Deus, né? Aquela, tô tirando o meu da reta. Mas, pô, eu não vou falar nomes aqui, mas já foram pro jogo esquecer o tênis. Pô, daí é sacanagem, né, cara? Pô, jogo importante. Teve que emprestar tênis da da jogadora adversária. Cara, da gente ter que passar perrengue mesmo de busão estragar e ter que se trocar dentro de ônibus pra você jogar. Mano, isso é um estresse muito grande, de, tipo, ter que se trocar no ônibus pra descer e já entrar pra quadra sem aquecer.
Então foi mais ou menos isso, mas, cara, tem muita coisa. Se eu for falar aqui, daí eu vou acabar entregando muita gente, tá? Melhor deixar. Porque o futsal é isso, né? Futsal tem perrengue demais, nossa, né? demais, cara. Pra quem acha que é flores, mas é isso, tipo, de comer, ter que comer lanche, de se alimentar porque não dá tempo. De, pô, jogos abertos, ter que dormir em colchão no chão, a galera não sabe isso também. Jogos abertos, jogos da juventude. Pô, tem vários perrengues aí, mas deixa pra lá. É luta. Mas obrigado, futsal, né? Por isso. Não, tudo tem sua parte positiva Sim. E aí os perrengues a gente tem que passar, né? Não tem jeito. Sim. Galera, é isso. Vamos encerrar nosso bate-papo de hoje. Agradecer a Kalei pela sua presença. Foi muito bacana ter você aqui com a gente. Nessa proposta de um podcast um pouquinho mais curto, mas que traz todos esses elementos aí pra galera que acompanha a gente. Te desejo muito sucesso aí nessa temporada de 2024. E que a gente possa ter outras oportunidades de conversar também. Eu acho que feliz por você ter aberto essa porta. Eu acho feliz por você, né? Você é um cara que fala sobre futsal, são poucos, né? Você e o BR, e entre outros, o salonista lá, o salonzeiro. Desculpa. Salonzeiro, desculpa. Aí, ó, sempre tem Desculpa. Pô, feliz de vocês não estar falando só do masculino, entende? Eu acho que pra gente isso é muito, muito importante. O Minuto Futsal também, não posso esquecer, né? Pô, a galera sua lá. E pra gente é importante, então eu fico extremamente feliz pelo convite. Eu acho que você tem que fazer realmente isso mais, não só com o masculino, mas com o feminino também, porque a gente tá junto agora, né? A gente tá crescendo junto. O masculino já tem uma estrada longa, o feminino tá começando a ser divulgado mais, mas, pô, agradeço imensamente pelo espaço aqui, por estar contando um pouquinho da minha história. É isso, gente. E antes da gente finalizar, vou convidar vocês, né? Na verdade, a Kalei vai convidar vocês a seguir as redes sociais dela, acompanhar o trabalho dela, que é um trabalho muito bacana. E sempre tem um conteúdo lá mostrando o dia a dia. E é importante a gente saber. Quais são as suas redes sociais, Kalei? É o Instagram, né? Mais assim que eu uso, que é o @Kalezinha. KALZYNHA. Pedir que vocês sigam o time também, @Unidep Futsal Feminino, para vocês acompanhar, porque é um projeto bem legal. E é os seguidores que nos fazem, né? Então, tipo, acompanha a gente aí, acompanha o Vinícius também. E a gente vai estar mostrando bastante conteúdo legal. E aí, galera, assim, às vezes vocês acham que não, mas esse engajamento pro clube, ele é algo muito importante nos dias de hoje, né? A visibilidade que o clube tem para dar para seus patrocinadores, para dar para seus atletas, para valorizar o trabalho que está sendo feito. Então siga lá, ó, @Kalezinha, @Unidep Futsal Feminino, não é isso? Isso. E, óbvio, né? Como sempre, eu peço para vocês, se vocês ainda não me acompanham em todas as minhas redes sociais, lá no @vinicius.futsal, você tem aí todas as notícias do futsal brasileiro. Kalei, mais uma vez, muito obrigado. E se quiser deixar uma mensagem pro pessoal aí, finalizando, a gente fica muito feliz. Eu que agradeço. Pô, eu acho que contando do meu lado, da minha modalidade do futsal feminino, que vocês vão ao ginásio, independente de onde vocês estejam. Independente se vocês gostam ou não, mas que vocês comecem, levem famílias, levem as mulheres, as filhas, filhos, porque o futsal feminino é legal, é uma modalidade para a família. Então eu peço que vá ao ginásio e apoie essas meninas, comprem camisetas, porque isso é muito importante para o clube. Então eu só queria deixar isso, acompanhe mais o futsal feminino, que é bem legal. É isso aí, galera. Fortaleça o futsal feminino, fortaleça o nosso futsal. E, para encerrar, acompanhe nosso podcast, compartilhe aí, curte, enfim, tudo que é necessário aí, que vocês sabem que é importante para as redes sociais. Nos vemos em breve aqui no podcast do Vini Futsal com mais um grande bate-papo. E já deixa aqui nos comentários também, ó, quem que você quer que a gente converse aí, porque é muito importante a gente ter essa troca de experiências aí. Fechou, galera? Um forte abraço para vocês. Nos vemos na próxima aí. Valeu!